vamos adorando ao Senhor, glorificando a Ele, amém? E orando uns pelos outros. Nessa noite, gostaria de trazer uma palavra que está em Lucas capítulo 8, nos versos 40 a 56. O título desse texto que nós vamos ler é O Poder de Jesus sobre a Doença e a Morte, amém? Vamos repetir juntos esse texto, esse tema, esse título do texto, que é muito significativo, muito importante. Ele mostra para nós, se é que alguém se esqueceu disso, ele mostra para nós, ele lembra para nós que Jesus tem poder tanto sobre a doença como sobre a morte. Vamos ler juntos? O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Jesus tem poder sobre a doença e a morte? Tem. Não só tem poder, como tem todo o poder. Lá na cruz do Calvário ele venceu a morte, ele venceu as doenças, ele carregou sobre o corpo dele, aquele corpo todo sangrento, todo dilacerado, todo rasgado, todo ferido. Ele estava levando sobre o corpo dele todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que era para ser nosso, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados, amém? Hoje nós estamos aqui curados, não só física, como espiritualmente, como com relação às doenças da alma, porque Jesus carregou sobre o corpo ferido dele todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E hoje nós podemos dizer, obrigado Jesus, porque pela sua ferida nós fomos curados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e hoje nós podemos estar aqui, livres para adorar. Queridos, sobreviver ilesos, com saúde, em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, já é um milagre. É um grande milagre, que nós temos que dar graças a Deus o tempo todo. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela saúde da minha família, do meu lar. Você que está aí nos assistindo aí via Facebook, YouTube, não nos esquecemos de vocês não, por isso que voltamos aos cultos presenciais. Esse é o terceiro culto que nós fazemos hoje, fizemos um às 10, outro às 18, e agora estamos fazendo o terceiro às 20. E os três nós estamos transmitindo via internet, para que você que está em casa, faz parte do grupo de risco, não pode estar aqui, tenha acesso também, amém? Você que está cuidando de algum familiar em casa, você que está com as crianças em casa, enfim, são muitas pessoas que estão impossibilitadas de estar aqui conosco, mas recebam aí na sua casa, onde vocês estão, a bênção do Senhor, a cura do Senhor. Se você estiver com algum problema de enfermidade, se você estiver com algum mal, receba aí saúde agora, em nome de Jesus. E se quiser compartilhar o seu pedido de oração, para que nós, junto com os irmãos que aqui estamos, oremos por você no final, pode compartilhar o seu pedido de oração aí nos comentários, tanto do YouTube como do Facebook, que nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. E nós cremos que pelo poder que Jesus tem, tanto sobre a doença como sobre a morte, você já está curado, curado em nome de Jesus. Você que está aí na cama agora, sentindo aqueles sintomas, você que está preocupado com essa enfermidade, eu te digo que a partir de agora você está curado, curado em nome de Jesus. Receba essa cura e seja agora liberto desse mal em nome de Jesus, amém? Eu passei essa semana 5 dias, dor de garganta muito irritada, rouquidão, muita rouquidão. Tive um princípio de febre, mas graças a Deus estou aqui vivo hoje, inteiro, com saúde e com voz, que não era para estar com voz aqui hoje, já é o terceiro culto que nós estamos fazendo, já gravamos vídeos e estamos aqui, a semana toda gravando vídeos sem parar, e estamos aqui com a nossa voz, porque é Deus quem nos dá essa voz para louvarmos a Ele e adorarmos a Ele, amém? Não podemos parar, a vida continua, temos que ir enfrentar esse mal, temos que estar aí lutando, e para tanto contamos com a força, a graça do Senhor que nos dá essa força para viver, amém? Lucas capítulo 8, os versículos 40 a 56,
Tinha gente até me elogiando, poxa, o senhor está com uma boa voz, hein? Está com voz de locutor, aí falando grosso, igual o Cid Moreira e tal, mas era problema de rouquidão mesmo. Hoje minha voz já voltou ao normal, mas é melhor estar com essa voz assim, né? A voz não tão de locutor, mas sem problema de rouquidão. Vou até tomar uma água agora para ficar lubrificando aqui a garganta, porque é bom. Não sei se eu deixei minha garrafinha por aí em algum lugar. Ah, deixei ele na mesa. Obrigado, Diego, obrigado. E o Diegão firme aí, ajudou no culto da manhã, está aí ajudando no culto da noite. Mas eu compreendo, aqueles que não podem vir, tá? Nós não estamos impondo nada. Nós só abrimos as portas para aqueles que desejam vir. Às vezes a pessoa não está podendo acompanhar pela internet, nem internet tem, às vezes não tem um celular para conectar. Então, pensando nisso, nós falamos, vamos abrir as portas. Fomos criticados, viu? Existe aí um grupo de pessoas, alguns pastores que estão sendo contra. Eu falei, não, eu não, meu compromisso é com Deus, Ele sabe por que eu estou fazendo os cultos, estamos dentro da lei, não infringimos lei nenhuma. Essa semana saiu um decreto da Prefeitura Municipal, senão não estaria abrindo, permitindo a volta das reuniões com 30% da ocupação total, e aqui nós não estamos nem com 10% do total que nós costumamos reunir, está bem reduzido mesmo. Tivemos um grupo como esse, um pouquinho mais agora às 18, um grupo um pouquinho mais como esse do que esse às 10 da manhã, mais ou menos nessa quantidade, né? Acho que foi um grupo assim, nessa quantidade. Exatamente esse grupo de manhã, esse grupo agora às 18 e agora às 20, está bem dividido, né? Estamos dando o distanciamento necessário, seguindo as recomendações, álcool gel, todo mundo está de máscara, enfim, as recomendações estão seguidas, então não haveria motivo de nós não estarmos aqui reunidos, amém? Então, somos uma igreja séria, eu estou no pastorado há mais de 30 anos, essa igreja existe há 20 anos, e eu não iria colocar a vida das pessoas em risco, não, se eu não estivesse sabendo aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu sei que não há risco da forma como nós estamos fazendo, então, ninguém pode nos julgar e nos criticar por isso, porque abrimos as portas para as pessoas que desejam vir e orarmos. Agora, às 18 horas mesmo, entrou um rapaz e veio aqui na frente, me abraçou, pediu oração, orei por ele, normal. Então, as pessoas precisam, tem pessoas com necessidades a toda hora, a todo momento, encontrando uma porta aberta, podendo encontrar uma porta aberta, né? Vão entrar. E vão encontrar aqui a palavra de cura, a palavra de força, a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de vigor, a palavra que restaura. Aqui é um local de cura, não é um local para as pessoas virem e se contaminar. De manhã oramos muito, levantamos o clamor, para que enquanto essas portas estiverem abertas, ninguém entre aqui e saia contaminado, ninguém entre aqui e saia pior do que entrou, mas se entrou com alguma doença, saia curado em nome de Jesus, se entrou triste com algum mal, saia liberto em nome de Jesus. Minha oração que nós tivemos de manhã foi essa, que em todo o tempo que nós estivermos aberto e estiver ocorrendo essa pandemia, que nunca ninguém venha ser contaminado aqui, mas aqui venha receber sim cura, restauração, saúde, força, vigor, esperança, tudo o que precisa, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Lucas 8, 40 em diante nos diz, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e ele estava ali. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele,
tocou na borda do seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E na presença de todo o povo contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor, a tua palavra aqui está, e eu sou um simples canal, um simples vaso. Usa-me, não me deixe atrapalhar o teu plano nessa noite, mas eu me coloco à disposição para tu me usar da forma como quiser, e que cada pessoa aqui, tantos que estão aqui presentes, como os que estão ouvindo, assistindo pela internet, sejam tocados, impactados por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Jesus aqui, ele está retornando da região de Decápolis, que eram 10 cidades do outro lado do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, para aqueles que preferem falar assim, o nome do lago, que não era um mar, era um lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades. Jesus estava voltando de Decápolis, onde ele havia expulsado os demônios do Gadareno, e agora atravessou o lago da Galileia, e estava aqui na cidade de Cafarnaum, que era a sede dele, era o lugar onde ele mais realizou milagres, e o povo conhecia, ele já estava ali famoso. Então, aonde ele estava, geralmente afluíam muitas pessoas em busca de curas, milagres, uma palavra. Jesus atraía essas multidões, e quando ele estava ali, na cidade de Cafarnaum, chegou um chefe de sinagoga perante ele. O que era um chefe de sinagoga? Era um religioso, era alguém que realizava o ofício de cultos, a liturgia de culto na sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, a Torá, ler os mandamentos, fazer o seu culto a Deus. Ele era um dos dirigentes dessa sinagoga, era um religioso. Mas ele, sabendo da fama de Jesus, e ele estava com uma moça, uma menina de 12 anos em casa, enferma e à beira da morte, em estado terminal. Não sabemos a distância que ele andou, mas ele procurou, deixou a menina em casa. Olha a fé desse homem, deixou a menina em casa do jeito que ela estava, estado terminal, à beira da morte, foi até onde ele sabia que Jesus estava, ali chegando, prostrou-se aos pés de Jesus, não se importou com o que poderiam falar as pessoas. Ele era um chefe de sinagoga, ele era um religioso. Certamente, os religiosos daqueles dias, eles não concordavam com esse ato de algum do meio deles ir se prostrar perante Jesus, porque eles viviam em conflito com Jesus.
eles sempre estavam contrários a Jesus. Mas esse homem, chefe da sinagoga, falou: eu preciso de um favor desse homem. Digam que ele é dos nossos ou não é. Eu vou até ele porque eu sei que nele há poder para receber aquilo que eu preciso, a cura para minha filha. Foi até ele, se prostrou aos pés de Jesus e suplicou humildemente para que Jesus fosse à sua casa para curar a sua filha. O que é isso senão? Fé. E a palavra de Deus diz que Deus não rejeita aquele que chega-se a Ele pela fé, aquele que pela fé se aproxima dele. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé agrada a Deus. Lá está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você está hoje aqui buscando a Deus porque crê que Ele existe e Ele é galardoador, é presenteador daqueles que o buscam. Você que está na internet, poderia estar vendo qualquer outra coisa, mas você está nesse momento preso aí na palavra porque você crê que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E você vai receber a sua recompensa nessa noite, você vai receber porque Deus se agrada da sua fé, Deus se agrada da sua fé. Como se agradou da fé daquele homem? Ele disse: olha, eu vou. Que privilégio poder receber Jesus em casa, né? Pedir para Jesus ir em casa e Jesus ir. Conheço o testemunho de uma senhora, muito simples, humilde, do interior. Ela uma certa vez estava na mesma situação desse homem, testemunho verídico. E ela foi até a igreja pedir que Jesus curasse a filha dela. Deixou a filha em casa, foi. Chegando lá na reunião de oração, dobrou o seu joelho, começou a orar, e a oração dela começou a chamar a atenção das pessoas. Começou uma pessoa cutucando a outra. Ó que a fulana está orando. E ela orava: Jesus, como se estivesse conversando com alguém. Jesus, Jesus, seguinte, Jesus, minha filha está doente, está em casa, Jesus. Saí de lá, vim até aqui, mas eu quero que tu vá lá em casa, Jesus, curar minha filha. Jesus, sabe onde eu moro, Jesus? Eu moro naquela ruazinha ali, naquela quebrada, naquele bairro. Jesus, lá é meio perigoso, Jesus. Mas vou te dar uma dica. Não vá por aquele caminho, por aquele atalho, não. Siga pela estrada mais movimentada, tá? Pega esse caminho, entra naquele bequinho. Chegando lá, todo mundo sabe onde eu moro, Jesus. Se tu não achar minha casa, pergunta lá, Jesus. Vão dizer a casa minha, onde que é. Chegando em casa, Jesus, enfia a mão por detrás da cerca de madeira. Eu deixo a chave sempre penduradinha ali num preguinho atrás da madeira, tá? Pega a chave, Jesus, entra lá em casa, abre a porta, tá? Minha filha vai estar ali, dentro do quarto dela, dormindo. Pode entrar, Jesus, a casa é tua. Vai lá, que ela está te esperando, Jesus, para o Senhor curar ela, dar saúde a ela. Olha a fé dessa mulher. E o pessoal lá no culto, cutucando. Olha, será que ela não sabe? Que Jesus sabe onde ela mora, que Jesus sabe como entrar. Será que não sabe? A simplicidade. E o pessoal caçoando daquela irmã lá no culto. E não é que quando ela chegou na casa dela, a filha dela tinha uns 10 anos, foi correndo, já estava em pé. Ela que estava muito enferma, com muita febre, doente, ela estava em pé, saiu correndo abraçando a mãe. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Veio um médico aqui, um enfermeiro, sei lá o que ele era, estava todo de branco. E ele me tocou. Quando ele me tocou, mãe, a febre passou, eu fiquei boa, estou curada. E ele foi embora, mãe, eu não sei quem era. Quem é esse médico, mãe? Quem é esse enfermeiro que a senhora mandou aqui? Foi a senhora que mandou? De onde ele veio? Mais importante que eu estou curada, em nome de Jesus, glória a Deus. O que é isso, irmãos? Fé. Deus ama essa fé singela, essa fé simples, sabe essa fé assim, que é simplicidade, é você crer que Deus existe, que Ele é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam, que Ele recompensa. Ele ama quem tem fé, gente. Ele ama quem acredita que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador. A palavra galardoador é presenteador daqueles que o buscam. Jairo teve essa fé, foi até Jesus. Jesus,
Dá para o Senhor em casa, Jesus? Ele não se preocupou que se ele tinha um cargo na sinagoga, se ele poderia ser mal visto pelos fariseus que criticavam Jesus, que eram contra Jesus. Foi até Jesus, pediu para Jesus ir na casa dele. E Jesus foi. Só que no caminho, o caso era de urgência. É para Jesus, olha, pode ser para hoje, para amanhã, para ontem. Para ele não existe a barreira do tempo, barreira geográfica. Ele poderia dali mesmo mandar uma palavra e a filha daquele homem ser curada. Ele poderia, ele tinha esse poder. Mas ele quis, porque aquele homem pediu tão humildemente para ele ir até a casa dele, que Jesus falou, não, eu vou até a sua casa, eu vou até lá. E olha, a caminho, a multidão o comprimia. Muita gente ali em volta de Jesus. Era o quartel-general de Jesus, Cafarnaum, o lugar onde Jesus já estava popularíssimo, já havia feito milagres, cura. Então, ali Jesus atraía as multidões. Aí havia uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e já tinha gastado tudo o que tinha com médicos e ninguém poderia curá-la. Sabe o que é uma hemorragia de 12 anos? Um fluxo de sangue escorrendo pelo corpo, 12 anos sem parar, 12 anos, esse fluxo de sangue, né? 12 anos, a mesma idade da menina, a menina que, filha de Jairo, tinha 12 anos, e essa mulher, 12 anos com essa hemorragia. Aí, ela sabendo que ninguém poderia fazer nada por ela, que ela já tinha gastado tudo com os médicos, e Lucas, que escreveu esse texto aqui, inspirado por Deus, ele era médico, ele sabia, conhecia, certamente conhecia o sofrimento daquela mulher. Ele falou, olha, aquela mulher já esteve até se consultando comigo, e agora veio ali procurar Jesus. Mas ela, sabendo que seria difícil falar cara a cara com Jesus, pedir que Jesus tocasse nela, veio sorrateiramente por trás de Jesus, muita gente cercando Jesus, e ela conseguiu entrar no meio da multidão ali, se embrenhou, tocou bem na ponta da orla da vestimenta de Jesus, bem na ponta ali da túnica de Jesus, tocou, e Jesus parou e perguntou, quem tocou em mim? Mestre, a multidão te comprime, todo mundo te apertando, o senhor está perguntando quem te tocou? Todo mundo? Não, peraí, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu uma virtude, alguém me tocou com fé. Toque em Jesus nessa noite com fé, toque nele pela fé, fala, Jesus, esse problema que eu estou hoje, eu preciso de uma solução, eu vim aqui, eu estou aqui porque eu preciso dessa solução, preciso dessa resposta, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa intervenção, preciso dessa libertação no meu lar, na minha família. Toque Jesus pela fé nesta noite, Jesus irá realizar o seu milagre, em nome de Jesus eu falo isso, toque nele pela fé, ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder sobre a morte, sobre a doença. Ele quer que você creia, toque nele pela fé, toque nele, como essa mulher tocou, e ele sentiu que dele saiu virtude. Jesus disse a ela, filha, vá em paz, a tua fé te curou. O que curou aquela mulher? A fé em Jesus. O que nos cura? A nossa fé em Jesus. O que nos liberta? A nossa fé em Jesus. O que nos dá a força? A nossa fé em Jesus. Sem a fé em Jesus nós não podemos vencer, queridos. Guarde isso. Sem a fé em Jesus nós não podemos vencer. É a fé. A chave está na fé. Fé em Jesus, não fé na nossa fé, não fé em nós mesmos, não fé no nosso taco, não confiança em nós mesmos, mas a confiança em Jesus, fé em Jesus, tenha fé, tenha fé, tenha fé, é a fé que te faz vencer, é a fé que te dá força, é a fé que faz você avançar, é a fé que faz você ser vitorioso em nome de Jesus. Tenha fé como essa mulher teve fé e recebeu a sua recompensa. Tenha fé. Enquanto isso, Jairo ali,
esperando. Lembra-se de Jairo que eu estava falando? Tudo isso acontecendo, e Jairo talvez ali, preocupado. Minha filha está lá enferma, à beira da morte em casa. Enquanto isso, a multidão não dá uma trégua para Jesus. Chega um daqui, outro dali. Quando é que Jesus vai em casa? Aí nesse inteirinho, versículo 49, Jesus ainda estava falando com a mulher. Chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Ele disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Acabou. Já era. Não tem mais jeito. Queridos, quando você recebe uma notícia má, dizendo, não tem mais jeito, pior aconteceu, já era, não adianta mais nada, você crê imediatamente nisso? Ou você se lembra que para Deus sempre há uma possibilidade, que para Deus, aonde existe um ponto final, Ele pode transformar numa vírgula, que para Deus, aquilo que era o fim para você, pode ser o recomeço, um novo começo, que para Deus, aquilo que era a palavra final do homem, para Deus não passa de uma palavra intermediária, Ele tem a palavra final, só Ele tem a solução certa, só Ele tem a palavra certa, só Ele tem o diagnóstico certo. O médico pode até dar um diagnóstico, o advogado pode dizer, olha, essa causa não tem mais jeito, mas Deus diz, tem um jeito, tem uma solução, tem uma cura, tem uma saída, para aqueles que dizem, cheguei no fim, não há mais recurso, não há mais como ir adiante. Jesus diz, tem. A palavra final é sempre de Jesus. Jesus sempre tem uma novidade, algo novo, que você não estava esperando. O homem, Jairo, foi buscar uma cura, mas recebeu o quê? Uma ressurreição. Jesus sempre tem algo mais, aquilo que nós não estávamos esperando é aquilo que Ele tem para nós. Jairo foi atrás de uma cura, recebeu uma ressurreição muito maior. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos receber dEle. Aquilo que Ele tem para a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos, porque Ele tem todo o poder sobre a doença, sobre a morte, sobre as nossas vidas. E, ouvindo isso, Jesus simplesmente disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Por que Jesus disse para Jairo, Jairo, não tenha medo, tão somente creia? Porque o medo é o contrário da fé. Ou na vida da pessoa opera o medo, ou opera a fé, os dois não pode. Ou a pessoa tem fé, ou tem medo. Se ela tiver medo, ela não tem fé. Se ela tiver fé, ela não vai ter medo. Não estou falando do medo que é necessário, medo racional. Todos nós sentimos algum medo, e esse medo nos ajuda a preservar a vida. Se eu tenho medo, eu não vou me jogar do alto de um prédio acreditando que alguma coisa vai me aparar lá embaixo. Se eu tenho medo, eu vou evitar o perigo. Eu não vou me expor ao mal desnecessariamente. Então, o medo normal, natural, ajuda-nos a preservar a nossa vida. Mas o medo ilógico, o medo irracional, o medo sem fundamento, o medo de coisas que a gente acha que poderia acontecer conosco, mas nunca aconteceu e nunca vai acontecer, já é prejudicial. E esse medo desnecessário, esse medo que não é bom, prejudica-nos, porque ele rouba a nossa fé. No lugar da fé que nós poderíamos ter no coração, nós temos o medo. E o medo opera no polo positivo, negativo. Nós perdemos a fé, deixamos de ter fé porque o medo tomou conta do nosso coração. Um dos discursos mais célebres da história, um dos discursos mais famosos, foi exatamente sobre o medo. E a pessoa que promoveu esse discurso, numa situação em que um ex-presidente americano, uma situação onde
A crise era tão grande, durante a grande depressão econômica que varreu o mundo e afetou também os Estados Unidos. Ele disse assim: olha, cidadãs americanos, a única coisa que nós devemos temer nesse momento é o medo, porque o medo nos paralisa. Quem falou isso foi Franklin Delano Roosevelt, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. A situação era tão crítica que 3 em cada 5 pessoas estavam desempregados. A bolsa havia decaído. As finanças haviam sumido da vida das pessoas. Começava a faltar alimentos. Imagine a situação de pânico que tomava conta da sociedade. Franklin Delano Roosevelt tomou a tribuna e disse: cidadãs americanos, nesse momento, a única coisa que nós devemos temer é o medo. Porque o medo paralisa, o medo tira a nossa força, o medo faz ver coisas que não existem, o medo faz a gente aumentar o perigo de tamanho, faz aumentar o anão, transforma-se num gigante. O medo é prejudicial para as nossas vidas. Não tenha medo, por isso que eu tenho dito desde o começo dessa pandemia. O medo vai matar mais gente do que o vírus. Longe de nós esteja esse pânico excessivo. Esse mal existe, tem matado as pessoas, mas muito mais são os curados do que os mortos por esse mal. E outra, a mídia televisiva, os noticiários, as notícias da internet aumentam muitos fatos. Eles procuram dar ênfase naquilo que lhes interessa. Eu falei aqui de manhã, por que há tanto interesse em aumentar o pânico com relação a esse vírus? Não vou repetir hoje, agora à noite, mas depois dê uma olhadinha no vídeo de manhã que eu falo tudo, abertamente, por que existe interesse em promover um pânico excessivo sobre esse mal. Tem matado pessoas? Tem, infelizmente. Deixado pessoas adoecidas? Tem. Mas existem outras doenças e outros males que matam muito mais do que esse vírus. E por que não existe essa propaganda em cima disso? Olha, para vocês terem uma ideia, só hoje já morreram 36 pessoas por asma. Durante o mês morre 1.080 e durante o ano 12.960 pessoas de asma. Tabagismo, fumo, cigarro, sabe os males causados pelo fumo? Só hoje já morreram 428 pessoas por causa do tabagismo. A imprensa está divulgando isso? Não está. 428 pessoas por dia, 73.500 por ano morrem por causa do cigarro. Diferentes tipos de câncer, por dia, morrem 1.737 pessoas, 52.114 por mês e 625 mil por ano. Se hoje talvez morreram aí não sei quantas pessoas, o Diego que está sempre por dentro desses números, quantas pessoas hoje morreram, Diego? 200 e pouco. Só que de câncer morreram hoje 1.737 pessoas. Não é muito mais? O número de pessoas por coronavírus, 20% de mortes do que em relação ao câncer. E qual a ênfase que está sendo mais dada? A do Covid. E mesmo entre essas 200 e poucas pessoas, muitas nem foram por isso. Essa semana mesmo eu soube de um caso, que um moço perdeu o pai dele de câncer, e eles iam colocando lá no atestado de óbito, Covid-19, ele falou, não, se vocês colocarem isso aí no atestado de óbito do meu pai, eu vou processar vocês, que ele não morreu disso, ele morreu de câncer. Aí mudaram o laudo. Então, eu não sei por que motivo, estão procurando causar pânico na vida das pessoas. Olha, o governo está preocupado com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas. Sabe quantas pessoas morrem por dia no Brasil? Brasil de desnutrição? 15. 450 por mês, 54.400 por ano. Brasil é um país que não tem falta de alimento. Diz que só com a sobra dos pratos das pessoas, comida que vai para o lixo, dava para alimentar o mundo inteiro, dava para tirar a fome de todo mundo, desde a África, em qualquer país. Só com os alimentos que são jogados fora diariamente. Mais se joga comida fora do que é consumida.
E o governo está preocupado com a saúde do povo? Será que essa é a preocupação realmente? E o problema da fome, da desnutrição? Ninguém está preocupado? Suicídio. 32 pessoas morrem, se suicidam por dia, 960 por mês, 11.520 por ano. Está aí. Pouco divulgado, pouco se faz campanha por isso. Acidente de trânsito, 120 pessoas por dia, 3.600 por mês, 43.200 por ano. Feminicídio, sabe o que é isso? Violência contra a mulher dentro da própria casa. E nesses dias, com essa tal de quarentena, tem aumentado a violência contra a mulher dentro da própria casa. Casais estão se desentendendo mais do que antes. Tem brigado mais, tem havido mais briga entre casais agora do que antes, por quê? O marido fica em casa, não tem o que fazer, vai encher a paciência da mulher, a mulher já está com o emocional abalado por causa de toda essa situação, acabam brigando, discutindo, e o número de feminicídios tem aumentado. Mulheres assassinadas dentro da própria casa, 4 por dia, 120 por mês, 1.440 por ano. E outros diferentes tipos de violência têm causado a morte de 220 pessoas por dia, 6.000 por mês e 72.000 por ano. Agora vocês percebem que o Covid-19 é um mal, tem causado mortes, tem deixado pessoas enfermas, mas existem outras doenças que são piores. Não falei da dengue. A dengue está matando mais pessoas do que esse mal. Mas quem está divulgando a dengue? O Covid-19 matou até a dengue, que ninguém mais está preocupado com a dengue. O vírus matou o outro vírus. E esses 2 últimos dias, o que aconteceu com o vírus? Sumiu? O Moro matou. O Moro resolveu o problema do vírus no Brasil, porque nem a Globo Lixo falou do vírus esses 2 últimos dias. Não se falou mais. Foi só Moro. A internet sumiu, o vírus sumiu da internet, que no Facebook, Instagram, não vimos mais falar de vírus, só vimos falar de Moro. Moro, tu é milagroso, Moro. O que os cientistas, médicos não conseguiram fazer, você conseguiu. Você eliminou o vírus. Moro, continua na mídia, Moro. Está dando certo. Brincadeira, mas parece a pura verdade, né? O homem conseguiu eliminar o vírus. Mas deixando a brincadeira de lado, Jesus disse àquele homem, já estamos terminando, mais 10 minutinhos só. Jesus disse àquele homem: não temas, creia somente. Não temas, é o que Jesus está falando para você nessa noite. Não temas, creia somente. Não temas, creia, tão somente creia. Não temas, creia, tão somente creia. A situação está difícil? Não temas, tão somente creia. A doença chegou? Não temas, tão somente creia. A morte veio assolar? Não temas, somente creia. O desemprego bateu a porta? Não temas, somente creia. A situação ficou apertada, acabou a provisão? Não temas, somente creia. A palavra do Senhor para você é: não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Creia. Ele tem a solução. Aí quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Portadores de má notícia, o mundo está cheio. Notícia corre tem uns pés velozes, corre de uma forma tão grande. Essa semana, um dia eu perdi o sono 3 horas da manhã, fui ver os recados no WhatsApp. Tinha gente desesperada, e daqui da igreja, pessoas desesperadas, já haviam mandado o recado para mim às 10 da noite, eu não tinha visto, porque eu durmo cedo, aí fui ver 3 horas da manhã, pastor, ouve esse áudio, pastor, estou desesperado aqui, fala alguma coisa, pastor, fala, insistindo, aí eu fui ouvir o áudio era de uma tal profecia dos 3 dias de trevas sobre a terra. Alguém já recebeu essa profecia aí em áudio? Falando que deram até a data, 8 de maio, 3 dias de trevas sobre a terra, nenhum aparelho eletrônico funcionará, mandando estocar comida, água em casa, comprar velas brancas,
cortinas escuras, porque vai haver uma radiação solar, vai entrar nas casas, não é para ninguém pôr a cara para fora, nem olhar para fora. Os demônios vão estar soltos nesses dias, vão chamar as pessoas no portão com voz de parentes seus, não abra para ninguém, porque se você abrir a porta, os demônios vão entrar na sua casa. E essa profecia estava deixando as pessoas desesperadas. Aí eu comecei a ouvir, falei, tem coisa estranha nisso, não está batendo aqui não. Aí eu fui pesquisar, orei, pesquisei, eu descobri que essa profecia vem de séculos, vira e mexe ela volta. 1815 com tal de Padre Pio, 1900 e tanto com uma mulher. O ano passado essa profecia veio, uma mulher americana profetizou que seria em março, profetizou em janeiro e ia acontecer em março. E agora esse ano, não um irmão, mas vários irmãos têm recebido diz que têm recebido essa revelação, esse sonho. E estão aí dizendo, olha, fulana, fala para cicrana, que o pastor teve essa revelação de 3 dias sobre a terra, tal, trevas, é para fazer isso, aquilo outro. E essa profecia tem ido longe, chegou na Itália, me mandaram mensagem lá da Itália, preocupados se isso era verdade. Aí eu falei, preciso gravar um vídeo. 7 horas da manhã já estava gravando aí, falei, essa profecia é falsa, falo com todas as letras, falsa, mentirosa, não vai acontecer dia 8, morro se isso for acontecer agora, dia 8 de maio, não vai acontecer, sabe por quê? Não tem base bíblica. A Bíblia fala de trevas sobre a terra? Fala do sol se escurecendo? Fala da lua perdendo a sua luz? Fala, mas quando? Grande tribulação. Quando estivermos na grande tribulação, isso vai acontecer. Mas nós estamos na grande tribulação? Alguém acha que nós estamos na grande tribulação? Aqui, hoje? Não. Por quê? Não apareceu o anticristo. O grande sinal que estamos na grande tribulação será o aparecimento do anticristo. Ele não apareceu ainda. Estamos sim no princípio das dores, no chamado princípio das dores. Então não aconteceu ainda a grande tribulação. Pode ser que comece em breve, mas não aconteceu. Então, falei, durmam tranquilo, irmãs, irmãos, essa profecia é falsa. Dou toda a garantia e certeza para vocês que ela é falsa, não é verdadeira. Mas vocês veem como a notícia corre, ligeira, avança, atravessa os oceanos, atravessa os continentes, vai longe, em pouco tempo. E assim as pessoas parecem que têm prazer em transmitir notícias más. 90% das pessoas gostam de dizer, hoje morreram tantas pessoas de Covid. Quantas noticiam? Quais noticiários de TV falam? Hoje foram curadas tantas pessoas. Eu gosto das postagens do Diego e todo dia ele põe lá. Já são tantas pessoas curadas do Covid. Tantas pessoas pegaram, tantas pessoas, mas já são tantos curados. Que a gente tem que saber isso. Que Jesus ainda tem poder sobre a doença, sobre a morte. O poder de Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus, amém? Aí, quando Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme, começaram a rir dele. Incrível, né, a incredulidade? Olha a incredulidade do povo, em vez de crer em Jesus, preferiram rir, caçoar dele. Podem caçoar da sua fé, podem caçoar da sua confiança, podem caçoar daquilo que você crê, da sua crença, mas não ligue para isso, deixe. Eles verão no final, quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. E Jairo riu por último. Eles antes riram de Jairo, mas no fim, Jairo riu deles. Jesus tomou a menina pela mão e simplesmente disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, rindo à toa. Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Jesus não estava procurando fama, popularidade, ser conhecido. Falou, não precisem, não contem para ninguém não, tá? Mas, queridos, o que fica destacado para nós aqui nessa noite? Jesus tem todo o poder sobre a doença e a morte. Ainda que esteja morta, Ele faz a pessoa reviver. Essa semana publiquei um vídeo no nosso canal de um homem que experimentou a morte e reviveu. Vocês viram? Muito emocionante o testemunho.
E ele viu Jesus, ele disse, Jesus é lindo, acordou dizendo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Ele voltou à vida dizendo, Jesus é lindo, eu vi Jesus, aceitem a Jesus, se arrependam, aceitam a ele é maravilhoso, Jesus, Jesus, Jesus. Coisa linda. Porque Jesus tem poder sobre a doença e sobre a morte. E nós vamos orar pela tua vida, vamos orar por você, por todas as famílias, pelo nosso Brasil, pelas nações do mundo, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Presbítero Diego vai orar, vai apresentar os pedidos da internet, amém? Pode vir, Diego. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.